pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta, trazendo pra vocês mais um tutorial de mostra de pontos, tá? Ensinando vocês a fazer mais um pontinho que vocês podem estar utilizando em diversos tipos de trabalho. Esse aqui quem me mandou foi a minha seguidora, deixa eu ver aqui, Maria Fernanda. Ela mandou a foto de uma blusa que tinha esse ponto e pediu pra eu tentar desvendar bem. Eu encontrei o gráfico desse ponto, você viu aí o gráfico no começo desse vídeo, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz ele, tá? Ele é um ponto super bonitinho, que tem aqui umas espécies de meias flores feitas com ponto puff, dá um efeito bem legal na peça. Enfim, para você utilizar esses pontos em suas peças retas, assim do jeito que tá aqui, trabalhando de ida e volta, você precisa de correntes iniciais que seja múltiplo de 8 mais 2. Ou seja, você vai fazer 8 correntes, mais 8 correntes, mais 8 correntes. Quando você alcançar a medida que você precisa, você coloca mais 2 correntes. Para você fazer de forma circular, aí você só precisa trabalhar com múltiplos de 8. Se você quiser ver outros pontos que eu já ensinei aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela ou visitar aqui a nossa caixa de descrição embaixo desse vídeo. Pessoal, eu estou esperando vocês no meu Instagram, @bia_jcferreira. Me segue lá que eu estou esperando vocês com todos os meus trabalhos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que a sua inscrição é muito importante pra gente, tá? Vamos começar. Eu tô trabalhando essa amostra, pessoal, com fio Duna e agulha de 3 milímetros, mas você pode fazer com o material que você quiser, tá bom? Eu fiz aqui 24 correntinhas, 24 é um número múltiplo de 8, e eu vou colocar aqui mais 2 correntes. 1, 2. Vou pular a primeira correntinha e na segunda corrente eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, pulo 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto eu vou fazer a primeira meia flor. A nossa meia flor tem 3 pétalas, tá? Então eu vou fazer a primeira pétala da seguinte forma: eu vou laçar o fio, vou entrar aqui nesse quarto ponto, laço novamente e puxo. Sem fechar os nós, deixando dessa forma, eu vou laçar pela segunda vez em cima, entro na base novamente, laço de novo, puxo. Vou laçar pela terceira vez em cima, entro na base, laço novamente e puxo. Depois que eu tiver feito esse processo 3 vezes, eu vou laçar pela quarta vez em cima, só que essa quarta laçada eu vou passar por dentro de todas as laçadas que já estão na agulha, com exceção da primeirinha aqui, olha só. Ficando apenas elas duas. Vou laçar mais uma vez e vou fechar. Para quem não conhece, esse aqui é o ponto puff. Vou fazer 2 correntes e eu vou repetir o ponto puff no mesmo lugar, tá bom? Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Deixo aqui a última laçada e fecho novamente. 2 correntes e mais um ponto puff, fazendo assim a nossa terceira pétala. Deixa eu refazer aqui que bagunçou. 2, 3. Agora eu vou dar fechadinho. Olha só. Vamos fazer aqui uma correntinha, pular 3 pontos da base. No quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Esse ponto baixo que a gente tá fazendo já é a repetição do primeiro ponto baixo que a gente fez aqui no início. Então agora a gente vai só repetir esse processo até a gente chegar no final da carreira. Vou fazer mais uma vez. Uma corrente, pula 3 pontos da base. No quarto ponto a gente começa a fazer as pétalas, fazendo o primeiro ponto puff. Olhem só. 2 correntes. E agora a gente faz o segundo ponto puff. Duas correntes. Agora o terceiro e o último ponto puff dessa pétala. Aliás, dessa florzinha aqui. Vamos fazer aqui uma correntinha, pulo 3 pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo e aqui já é a repetição mais uma vez. E a gente segue aqui até o finalzinho da carreira fazendo as florzinhas. Tô chegando aqui no final da última florzinha, olha só, fiz aqui o último ponto puff, vou fazer uma correntinha, pulo 3 correntes da base, e na quarta corrente, que também é a última corrente da base, eu vou fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma a nossa primeira carreira. Vamos agora para a segunda carreira. Vamos fazer 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Vamos virar o trabalho. E junto a essas 3 correntes, a gente vai fazer um ponto alto. Essas 3 correntes, elas já equivalem a um ponto alto. Então, nós estamos iniciando aqui a carreira com
2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes. Sobre o ponto puff do meio, nós temos aqui 3 pontos puff, nós vamos para o ponto puff do meio, que é o segundo ponto puff, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntes, e sobre o ponto baixo, que separa um ponto puff do outro, a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos repetir 2 correntes, 1, 2, sobre o ponto puff do meio, a gente faz um ponto baixo. Olhem só, e a gente vai ficar repetindo isso aqui até o final da carreira, simples assim. 2 correntes, e sobre o ponto baixo que separa um ponto puff do outro, a gente faz 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes, sobre o segundo ponto puff, a gente faz um ponto baixo. 2 correntes. E aqui, no último ponto baixo, aqui já é para encerrar a carreira, a gente encerra da mesma maneira que a gente começou. Então, se a gente começou com 2 pontos altos, a gente também vai encerrar com apenas 2 pontos altos. Olhem só como ficou aqui com as 2 carreiras, tá bom? Vamos agora para a terceira carreira. Vamos subir a terceira carreira fazendo 3 correntes, 1, 2, 3, e um ponto alto junto a ela. Vamos fazer 2 correntes, e junto a esses 2 pontos altos de início, a gente vai fazer um ponto puff. É como se a gente estivesse iniciando a carreira com a metade de uma florzinha. A nossa florzinha tem 3 pontos puffs, a gente aqui faz um e os 2 pontos altos aqui iniciais, ficando dessa forma. Vamos fazer uma correntinha, e onde a gente tem aqui um ponto baixo, a gente vai fazer outro ponto baixo. Uma correntinha. E no ponto alto do meio dos 3, nós fizemos 3 pontos altos, a gente vem aqui no primeiro, no segundo, e nele a gente faz outra florzinha, ou seja, 3 pontos puffs. Estou aqui fazendo o primeiro, vou fazer 2 correntes, lembre-se disso, entre um ponto puff e outro, a gente vai fazer 2 correntes. Fiz o segundo, vou fazer mais 2 correntes, e vou fazer aqui o terceiro ponto puff. Deixa eu dar uma puxadinha nesse fio aqui. Vou fazer uma correntinha e sobre o ponto baixo, mais um ponto baixo. E a gente vai repetindo isso aqui, pessoal. Olhem só, uma correntinha e no ponto alto do meio dos 3, a gente faz o ponto puff e a gente segue fazendo isso aqui até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, e a gente encerra a carreira sempre da mesma maneira que a gente começou. Então, eu fechei aqui uma florzinha com um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Aqui, no segundo ponto alto da base, eu vou fazer um ponto puff. Olhem só. Fiz o ponto puff, vou fazer 2 correntes. E no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos altos, encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei, tá bom? Vamos agora para a próxima carreira. Na nossa próxima carreira, a gente faz uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho. Sobre o primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntes. Sobre o ponto baixo que divide um ponto puff do outro, você deve lembrar que a gente põe 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. No segundo ponto puff, a gente faz um ponto baixo. A gente está repetindo aqui, pessoal, a segunda carreira. A gente só começa ela de uma forma diferente do que a gente começou a segunda carreira. A segunda e a quarta carreira são iguais. A gente só começa ela de uma forma diferente, mas é a mesma. Então, aqui eu faço 2 correntinhas e no ponto baixo que separa os pontos puffs, eu faço 3 pontos altos. E aí, a gente segue. Depois dos 3 pontos altos, a gente faz 2 correntes. No segundo ponto puff, a gente faz um ponto baixo. Repete 2 correntes e no ponto baixo, que separa um ponto puff do outro, a gente repete 3 pontos altos. Já tô chegando aqui no finalzinho e a gente encerra a carreira da maneira que a gente começou. Vou fazer aqui 2 correntes. Aqui eu tenho um ponto puff e 2 pontos altos. Eu venho no segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Terminando assim a nossa quarta carreira. Vamos agora começar a quinta carreira. E a quinta carreira, pessoal, já é a repetição da primeira e dessa vez
começa exatamente igual, tá bom? Exatamente igual. A partir da quinta carreira, o que você vai fazer no seu trabalho é só repetir as primeiras quatro. As primeiras quatro. É hora da gente dar aquele loop no trabalho e ficar repetindo, repetindo, repetindo até a gente chegar no tamanho que a gente precisa. Eu vou mostrar aqui o início da quinta carreira para você ver como é exatamente igual à primeira. A primeira a gente começou com um ponto baixo e é justamente isso que a gente vai fazer. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e olha só que depois da correntinha a gente tem a nossa florzinha, o nosso botãozinho aqui com 3 pontos puffs. E é isso que a gente vai fazer. Como você sabe, o ponto puff fica no ponto alto do meio desses 3. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro ponto puff. Sempre lembrando que entre um ponto puff e outro são 2 correntes. Aí, a gente faz o segundo ponto puff. Depois do segundo ponto puff, mais 2 correntes. E no mesmo lugar, a gente faz o terceiro ponto puff. A gente faz uma correntinha e onde tem um ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Como você pode ver, pessoal, exatamente igual ao primeiro. Pode ver que tá na mesma direção a florzinha. Então, agora é só você continuar o seu pontinho e fazer o seu trabalho. Eu espero que a nossa querida seguidora tenha entendido, tá, Fernanda? Depois você dá o feedback aí nas redes sociais, se você entendeu e se você conseguiu fazer a sua amostra. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.